Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente está falando do bloco 2 do conteúdo programático da área de informática para o concurso da Polícia Federal. Tá? Nessa temática, a gente vai estar trabalhando hoje sobre ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, né, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de pesquisa e de redes sociais. A gente vai tentar sintetizar, né, os principais assuntos que eu considero mais importantes sobre toda essa temática que está sendo colocada aqui. Tá? Na videoaula passada, a gente terminou falando que o usuário, tá, ele acessa um navegador web, né, utiliza o protocolo HTTP para acessar um servidor na internet. E esse servidor na internet, ele retorna para a gente uma página web. Se você não conferiu a videoaula passada, está aqui disponível o card para você conferir, tá bom? Lembrando que nossas videoaulas são sequenciais, tá? E eu vou seguir cada um dos itens desse edital, trazendo aí os conteúdos da área de informática, que é o bloco 2 desse concurso da Polícia Federal. Beleza? Então a gente finalizou falando um pouquinho a respeito disso aqui, né? Então o usuário acessa o navegador web através de um protocolo chamado HTTP, que hoje a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dele, e o servidor web disponibiliza as páginas na internet para o usuário navegar. Tudo bem? Esse tipo de modelo, pessoal, é chamado modelo cliente-servidor. Então, bora conferir aqui. Ó. É um modelo computacional que separa clientes e servidores, sendo interligados entre si, geralmente utilizando-se uma rede de computadores. Nesse caso aqui, pessoal, essa rede de computadores é a internet, a grande rede de computadores. Por que eu digo isso? Porque esse modelo cliente-servidor também existe de forma local, dentro de uma empresa. Então, se eu tenho lá uma infraestrutura de tecnologia, onde eu tenho os computadores da minha empresa, eles acessam dentro da própria rede, a rede local, os servidores dessa empresa, eu também tenho aí um modelo cliente-servidor, onde os clientes são as estações, são os computadores em cada uma das mesas dos setores da empresa, acessando a rede local, né, um servidor da própria empresa. Então, muitas vezes, assim funciona a intranet, né, nessa estrutura, só que de forma interna da empresa. Fora essa possibilidade, o modelo cliente-servidor ele se aplica na internet, tá bom? Então, a gente faz uso disso. Então, a gente tem aqui a representação do cliente. O cliente, ele está de um lado, o servidor está do outro. Normalmente, a gente diz que esse servidor é uma nuvem, tá? Por isso que fala de computação em nuvem, que é a tendência dos dados agora não ficarem mais nos nossos dispositivos, mas sim em grandes computadores, com grande capacidade de armazenamento, processamento, que são os servidores. Tá? E a gente chama de nuvem isso. E aí o usuário realiza uma solicitação, sempre é o usuário que faz a solicitação, e o servidor recebe essa solicitação e responde para o usuário o que ele solicitou através, tá? Que a gente tem aqui, ó, da internet. De um lado o cliente e do outro lado o servidor. Então, de um lado está o cliente, que utiliza o navegador, ele é representado na internet por meio do seu navegador, tá? Ele tem um endereço IP que o identifica unicamente naquela rede, tá? E ele solicita os dados de um servidor web. O servidor, por sua vez, recebe as solicitações, formata a informação que está sendo pedida e apresenta para o usuário. Tá? Esse é um dos lados. Lá do outro lado, agora falando um pouco mais do servidor, do outro lado está o servidor web que recebe as requisições, ele lê os dados e retorna para o cliente. E esse retorno, na maioria das vezes, é uma página HTML. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? É um conceito importante para a gente representar o cliente e o servidor. Sintetizando, um navegador é um aplicativo, ou seja, um programa, que disponibiliza ferramentas, né, básicas para acesso à internet, ou seja, para acesso a páginas web. A gente falou também de navegador nas aulas passadas, né? A gente já vem falando desde a primeira videoaula, e aqui a gente tem mais uma definição dele como um programa que disponibiliza acesso à internet. O navegador, portanto, ele é o cliente web. Aí uma informação importante, tá? Que o cliente você pode muito bem pensar que é a pessoa em si. Mas a pessoa, ela é representada na internet através de um navegador. É o navegador que é a interface, digamos assim, que representa uma pessoa buscando informações na internet. Beleza? Outro conceito importante. Já os servidores web são computadores com grande capacidade de armazenamento e grande capacidade de processamento
que disponibilizam serviços, diversos serviços na internet. Uma delas é a página web. Tranquilo até aqui? Então a gente tem a definição de que o cliente ele utiliza uma máquina mais simples, né? Desde um smartphone, um notebook, uma Smart TV, né? Um computador, desktop de mesa mesmo. E o servidor já é uma máquina parruda. É uma máquina com grande capacidade de processamento e armazenamento que atende milhares e milhares de acessos ao mesmo tempo. E a gente vai falar um pouquinho mais agora da parte de página web. Então, a página web a gente já sabe, a gente acessa constantemente, né? Disponibiliza vários tipos de conteúdos. Tá? A gente tem aqui ó, alguns ícones que, se a gente olhar, bater o olho, a gente já sabe. A parte de mensageiro, né? De e-mails, figuras, vídeos, né? Arquivos, redes sociais. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui. Mas tem algumas nomenclaturas chaves que eu queria que vocês tomassem nota. Quando a gente fala de página web, a gente está falando de hipermídia. O que seria uma hipermídia? Isso já não é tão comum assim, né? A gente está falando de hipertexto e a gente está falando de hiperlinks. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa definição de cada um deles, porque não é tão comum a gente falar disso, né? Então, definições importantes aqui. A hipermídia, a gente pode dizer que são os documentos em forma de hipertexto, a gente fala o que é o hipertexto, né? E o hipertexto é não somente textos que estão na internet, que estão disponibilizados na grande rede, né, através de um formato específico, mas também agora a gente tem a participação na internet, dentro do hipertexto, imagens, sons, vídeos. Tá? Então, toda essa gama de formatos de conteúdo, que não se trata apenas de hipertexto, como um documento, que a gente vai ver que ele é um documento da internet, tem também embutido imagens, sons e vídeos. Isso é a hipermídia. E o que vem a ser o hipertexto em si? Então, são textos cujos acesso se dá por meio de ligações digitais, denominadas hiperlinks. Então, perceba que tem uma continuidade aí, né, de conceito. Então, o hipertexto são textos que aí eu quero que vocês entendam como sendo documentos, né, da internet, né, com um formato específico, já a gente vai falar desse formato, né, cujo acesso a esse hipertexto se dá por meio de ligações, ou seja, de cliques que você realiza nesses hiperlinks que tem na internet. Ok? Então aqui a gente tem uma breve definição de cada um desses tópicos. E o hiperlink, como você já deve imaginar, né, faz referência dentro de um hipertexto. Então quando você acessa uma página web, ele é um hipertexto. Ok? E quando você vê os links para você clicar, né, num site de notícias, você tem lá um link para você ver mais detalhes daquela informação, daquela notícia. Então, você está clicando num hiperlink, né, existente dentro de um documento na internet, que é o hipertexto. Ok? Beleza? É importante vocês tomarem nota disso, porque são termos parecidos e até, de certa forma, similares, né, se a gente parar para ver. A diferença é que a hipermídia envolve não só hipertexto, como também imagens, sons, vídeos, e etc. Os hipertextos são os documentos que são acessíveis na internet, documentos da internet, que a gente vai falar de HTML. Tá? Então, vocês podem até anotar aí como hipertexto, são os documentos HTML. Já a gente vai falar disso também. E hiperlinks são os links que tem dentro do HTML, dentro desse documento na internet. Ok? E o que seria, então, HTTP e HTML? Porque eu acabei de falando aqui para vocês de HTML, né? E são siglas que normalmente caem muito em prova, porque é parecido, às vezes, muita gente confunde o HTTP com o HTML. Para ser bem sucinto a respeito desses dois termos, o HTTP vem do inglês Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Tá? Então está aqui embaixo, ó, protocolo, é um protocolo padrão, tá? Para transferência de hipertexto. Já o HTML, que vem desse termo em inglês de Hypertext Markup Language, a gente tem aqui linguagem de marcação de hipertexto. Então essa aqui é uma linguagem, né? É um documento que tem toda a estrutura de uma página web, certo? Então se você acessar essa página que vocês estão aqui no YouTube, né? Ou então qualquer outro site que você esteja navegando, clicar com o botão direito do seu mouse e pedir para exibir o código-fonte, sugiro até que vocês façam isso, o navegador vai mostrar o que tem por detrás de cada uma dessas páginas que você está acessando. Aí você vai ver lá uma tagzinha, né, HTML,
e outros termos, né, XML, JavaScript, são termos de linguagem de programação de quem trabalha com informática, porque foi quem programou, estruturou dessa maneira. Tá? Então, o HTML é a linguagem de marcação de hipertexto, é ele que estrutura toda a página web para que seja visível. O que vocês visualizam aí em termos de gráficos, com as informações organizadas, está estruturado por trás em HTML. Sugiro que vocês façam isso, tá? Clica no botão direito, pede para exibir o código-fonte, vocês vão ver a quantidade de texto, e é por isso que é hipertexto o nome, tá? O documento da internet. Então, se você está acessando aqui o cliente, a gente já sabe o que é o cliente, né, pessoal? O servidor, de um lado eu tenho um cliente, do outro lado eu tenho um servidor. E agora a gente pode dizer que ele faz uma requisição via HTTP, que é o HTTP Request. Né? Então, requisição HTTP, o cliente, quando ele solicita uma página na internet, ele está fazendo uma requisição através desse protocolo chamado HTTP. O servidor recebe essa requisição e o que ele responde? Ele manda um HTML para o usuário. Ou seja, ele manda um HTML para o cliente que solicitou. O que é o HTML? Só para a gente frisar, é um documento todo formatado nesse padrão da web. Tá? Então, quando fala de HTML, você tem que ter um estalo de que é um documento da internet, um documento onde são formatadas as informações, hipertexto, da internet. Beleza? Então, a gente solicita, faz a requisição via HTTP, o servidor recebe essa requisição e ele responde enviando um HTML para ser exibido no navegador do cliente. Ok? Falando agora de correio eletrônico, o correio eletrônico também é conhecido como e-mail, né? Então, bastante conhecido, e consiste no serviço básico de envio de mensagens eletrônicas na rede. Tá? Então, o correio eletrônico foi uma das primeiras tecnologias de troca de mensagem na internet. Né? Achou-se até que o e-mail seria descontinuado, não seria utilizado, mas ainda é, até porque as pessoas precisam fazer cadastro, né, em plataformas, e uma das garantias de identificação do usuário é através do endereço de e-mail. Que mais? É necessário você ter um endereço de e-mail, né? Então você tem que ter uma conta em um desses provedores que já a gente vai mostrar aqui. E o padrão normalmente, tá? É o símbolo de arroba. Então esse arroba aqui que vocês estão vendo é utilizado para separar e diferenciar o nome do usuário, arroba o nome da instituição que provê o serviço. Ok? Então a gente tem esse padrão aqui, ó. Nome do usuário. Eu não quis colocar nenhum exemplo aqui para não correr o risco de acertar o e-mail de alguém. Né? Não queria acertar o e-mail de alguém. Então, coloquei aqui nome do usuário, arroba, nome do domínio. Domínio, pessoal, é como se é o provedor do serviço. Aí pode ser gmail.com, hotmail.com, pode ser o do trabalho, né? Então, imagina que você entre no concurso da Polícia Federal, você vai receber um endereço de e-mail do domínio da instituição. Então, vai ter lá, arroba pf.gov.br. Beleza? Ainda falando de e-mail, a caixa de entrada do e-mail é um diretório onde encontramos todas as mensagens e e-mails recebidos. Também, né, pessoal, falando aqui da caixa de entrada, então quando fala de caixa de entrada, ele é um diretório. O que é diretório? É como se fosse uma pasta, né? Um local onde estão organizados e armazenados as mensagens que você recebeu. Tá? Só para não deixar de falar. Eu sei que todo mundo sabe, né? Acredito. Clicando no botão escrever e-mail, podemos enviar um e-mail, mensagem, a qualquer pessoa que possua uma conta de e-mail, também aí não tem nada demais, né? E quais são as contas de e-mail disponíveis na internet? Vou citar 4 aqui, na verdade, a gente pode considerar as 2 primeiras como mais comum. Aqui eu não preciso nem falar, né, pessoal? É o Gmail, esse aqui é um ícone do Gmail. Esse aqui é o ícone do Outlook, que também tem alguns e-mails que ainda são da antiga nomenclatura Hotmail. Tá? Então aqui é o Outlook, que é da Microsoft. Esse aqui é do Google, né? Gmail do Google, Outlook da Microsoft. Eu tenho aqui o Yahoo, tá? Não é tão utilizado assim o Yahoo. E agora tem esse último aqui, bora ver se vocês adivinham. Normalmente quem é das antigas aí da informática e criou seus primeiros endereços de e-mail, criou nesse cara aí. Sabe qual é esse símbolo aqui? Só quem é mais antiguinho vai saber. Esse aqui é o BOL. Tá? Então, quando fala assim o endereço, qual é o teu endereço de e-mail? Aí o cara fala o nome dele, @bol. Aí você vê que o cara é das antigas e não largou esse tipo de endereço. Eu já tive
Meu primeiro endereço de e-mail foi bom, mas eu descontinuei, né? Não deu para continuar por lá. É possível anexar qualquer tipo de arquivo, então você pode anexar arquivos como PDF, Doc, DocX, vídeos, tá? Numa mensagem que você queira enviar por e-mail, é possível você anexar, ok? Então é verdadeiro isso, desde que não ultrapasse o tamanho permitido. Então tem lá um tamanho permitido de arquivo que você pode anexar em a uma mensagem de e-mail. Tá? Eu, como utilizo mais o Gmail, eu sei qual é a quantidade. Aqui é no máximo 25 megas. Tá? No máximo 25 megas você pode anexar. Pelo menos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, 25 megas você pode anexar de arquivos em uma mensagem que você vai enviar pelo Gmail. Ok? Se for maior do que isso, o que acontece? Se for maior do que isso, ele vai criar, vai falar para você, vai aparecer uma mensagem dizendo que vai compartilhar ele no Google Drive. Aí vai ficar disponível via Drive. Aí a computação em nuvem, a gente vai ter uma aula falando também a respeito disso, tá? Mas por enquanto, tá? Tome nota desses conceitos aqui, que a gente está nessa parte mais introdutória mesmo do conteúdo. Quando a gente fala de e-mail, a gente não pode deixar de falar do para, CC e CCO, né? Muito comum. E aí, para quem não lembra o que é, né? Então, quando você cria uma nova mensagem, você pode colocar aqui o destinatário no para e pode colocar outros destinatários também dentro do próprio para, como também você pode colocar no CC. Aqui a gente está falando de enviar um e-mail com cópia. Já já a gente fala dessas definições. E o que é o CCO? Né? Enviar um e-mail com cópia oculta, traduzindo, né? Fazendo uma tradução aqui para o português. E aí qual é a diferença de eu enviar um e-mail, colocar todos os meus destinatários no para, ou colocar todos os meus destinatários no CC, ou ainda no CCO? A gente vai trazer agora aqui para vocês. A principal diferença está em quem consegue ver os endereços de quem mais recebeu a mensagem. Tá? Então, a diferença é essa. Quem consegue ver, quem consegue saber quais foram os destinatários que também receberam essa mesma mensagem que você recebeu. Então, começa por aí a definição e a diferença entre esses caras. Quando eu utilizo um e-mail, essa definição para, é o destinatário original do e-mail. Então, normalmente, se você vai enviar um e-mail somente para uma pessoa, você coloca ela aqui, ó, tá? No campozinho para, e aí a mensagem pode ser enviada para mais de um destinatário também. Vamos supor que você quer enviar para 2 pessoas, você pode colocar também, né, se as duas são diretamente interessadas nesse e-mail, você pode colocar as duas no para, ok? Todos dessa lista saberão quem recebeu o e-mail. O que isso significa? Vamos supor que eu enviei um e-mail para 2 pessoas. Essas duas vão saber que vai constar lá no cabeçalho do e-mail o envio dessa mensagem para ela e para mais uma pessoa. Ela vai conseguir ver quem foi essa outra pessoa que recebeu a mensagem. Beleza? Então, tá aí essa primeira definição. Quando eu coloco CC, essa sigla, né, se refere com cópia. Geralmente é enviado para quem é interessado, mas não o destinatário principal do e-mail. O que isso aqui significa, gente? Parece meio estranho, né, essa colocação, mas normalmente você envia, coloca aqui no para o destinatário original, aquela pessoa que está diretamente interessada, e vamos imaginar que você também quer notificar o chefe daquela pessoa. Você vai mandar um e-mail para um funcionário da empresa, você coloca aqui no para, tá? O e-mail dela. Só que você também quer que o chefe dela fique sabendo dessa mensagem. Então você coloca no CC, ou seja, com cópia, coloca o e-mail do chefe ou do departamento, né? E aí fica claro que a mensagem é para aquele destinatário que você colocou, só que ele está sendo enviado com cópia para mais uma pessoa ficar sabendo, tomar ciência daquela situação. Essa é a finalidade, a principal diferença entre o para e o CC. Beleza? Importante vocês tomarem nota, todos que recebem essa cópia de mensagem, essa aqui no CC, vê o endereço de quem mais recebeu. Tá? Então aqui, tanto quem estava aqui no destinatário do para, como também quem estava no destinatário do CC, eles vão saber, né, e conseguem visualizar que os dois receberam a mensagem. Beleza? Então, é essa a principal diferença. Quando a gente vai agora para o CCO, né, a sigla é
com cópia oculta, né? Apesar de também ser uma cópia, a pessoa que recebe esse e-mail não consegue ver quem mais recebeu uma cópia deste. Então, vamos imaginar que eu vou enviar um e-mail para 5 pessoas. Tá? Vamos supor, eu sou professor de informática, vou enviar um e-mail de comunicação para 5 alunos meus. Eu não quero que eles fiquem sabendo quem mais recebeu essa mensagem, né? Para não gerar depois conversa na sala de aula. E então eu coloco todos os destinatários, no caso esses 5 alunos que eu vou enviar o e-mail, no CCO. E assim eles não vão ver quem mais recebeu aquela mensagem. Tá? Então essa é a finalidade de enviar o e-mail com cópia oculta. Tirando esse texto, eu vou colocar aqui agora um quadro. É importante vocês pararem o vídeo para tomarem nota que aqui tem um resumão de tudo que foi dito. Tá? Aqui eu tenho o para, o CC e o CCO. Quando é usado o para enviar uma mensagem ao destinatário original, somente para aquela pessoa, né? E quando é usado o CC? Enviado para algum interessado, mas que não é o destinatário principal. Então eu envio aqui no para o destinatário principal e no CC eu coloco lá outras pessoas para tomar ciência também daquela mensagem. E quando que é usado o CCO? Para enviar para algum interessado, mas quando você não quer que as pessoas vejam quem mais recebeu. Tá? Naquele caso que eu disse, você quer enviar para outros interessados, mas você não quer que essas pessoas saibam quem mais recebeu essa mensagem. Descendo aqui, ó, quem vê os destinatários, né? Todos que recebem esse e-mail conseguem ver quem mais o recebeu. Então, se você colocar vários endereços de e-mail aqui no para, todos eles vão saber que receberam aquela mensagem. A mesma coisa acontece no CC. Se você colocar lá 10 pessoas, 10 endereços de e-mails, todos eles vão saber quem foi que recebeu, porque ele fica lá no cabeçalho todo mundo que recebeu aquela mensagem. E no CCO, os destinatários não conseguem ver o endereço de quem mais recebeu uma cópia oculta. Ok? Então eles não conseguem ver quem mais recebeu aquela mensagem. Termo em inglês. Aí traduzindo aqui, porque caso na prova esteja em inglês, né, a definição, o para é esse termo to. Tá? O CC, né, é carbon copy, né, como se fosse uma cópia de carbono, né, aquelas antigas cópias de carbono, foi daí que trouxeram esse termo. E o CCO é BCC, que é de Blind Carbon Copy, né, aqui ficou até um ozinho. O blind é cego, né, é uma cópia de carbono às escuras, cego, né, beleza? Então essa aqui é a definição. Vamos falar então agora de grupos de discussão, tá? Então, normalmente são formados por indivíduos que compartilham interesses semelhantes, né? Que se reúnem para discutir ideias, resolver problemas ou fazer comentários a respeito de um determinado tópico, tá? E aí tem algumas definições importantes que eu coloquei aqui nesses balões, que é uma das formas de grupo de discussão é comunidade. Então, existem muitas comunidades na internet, eu estou falando aqui de comunidade digital, tá? E essas comunidades atendem, né, tiram dúvidas, respondem pessoas que estão utilizando uma determinada tecnologia, por exemplo. Então, quando eu estava programando numa linguagem de programação Java, tinha lá uma comunidade de programadores antigos do Java, e essa comunidade ajuda quem está começando, ajuda quem está passando por algum tipo de situação que ainda não conseguiu resolver dentro da própria linguagem. Então, esse aqui é um grupo de discussão chamado de comunidade, tá? Então, existem muitas comunidades na internet para atender diversos temas, não só informática, como também da área do direito, na área da arquitetura, engenharias e assim por diante. Uma outra forma de grupos de discussão são os grupos de e-mails. Tá? E aqui eu queria chamar um detalhe, que os grupos de e-mail também são chamados de lista de discussão. O que é isso, pessoal? Eu sou professor de informática, eu faço parte de um grupo, de uma lista de discussão da área de informática na educação. Então, o meu endereço de e-mail foi cadastrado nessa lista de discussão. Então, dentro do próprio Gmail, tá? Ele permite você criar grupos, né? Grupos de e-mail, onde você vai colocar ali todos os endereços de e-mail que vão estar vinculados àquele grupo. E, no caso, o grupo que eu participo é o grupo da informática na educação. O que isso significa? Que toda vez que alguém tem alguma temática, um evento, um simpósio, um congresso,
que vai ser da área de informática na educação, eles publicam naquele grupo e todo mundo recebe o e-mail, né? Então todo mundo pode participar, pode dar um feedback a respeito dessa temática. Isso são grupos de e-mail, isso também é determinado pela lista de discussão, tá bom? Então é criado um grupo com os endereços de e-mail de pessoas que querem estar falando a respeito de um determinado tema. Um outro tipo de grupo de discussão são os fóruns. O que é um fórum? O fórum muitas vezes existe dentro desse senso aqui de comunidade. Então, dentro da comunidade do Java, da linguagem de programação Java, que eu citei como exemplo, tem lá vários fóruns, ou seja, vários tópicos que se referem a temas dentro da comunidade. Então, tem gente lá falando a respeito de como fazer um comando de entrada e saída, tem outros falando como é que se cria uma classe, como é que se cria um objeto, enfim, são tópicos. O fórum é um instrumento, é uma ferramenta para os grupos de discussão debaterem a respeito de um determinado tema. Tá? Então, é lançada lá uma pergunta no fórum e aí as pessoas começam a responder lá embaixo. Né? Você já deve ter visto também, quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, muitas vezes a gente cai num fórum onde alguém já perguntou aquilo e as pessoas vão respondendo e vão dando feedback a respeito daquele tema. Isso também é muito útil. Ok? Chegando na reta final da nossa videoaula, falando agora de rede social. Tá? Muito conhecido, não vou nem me prolongar na definição. É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações. Na verdade, aqui o mais correto é composta por pessoas e organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Né? Bonita definição, tome nota aí. Basicamente, a rede social é composta por 3 elementos básicos. Aí eu acho que é uma parte um pouco mais técnica, vale a pena você conferir aqui, né? Primeiro, são os atores, que são as pessoas, são as instituições, como a gente falou aqui, ó, né? É uma estrutura social que é composta por pessoas e organizações. Então, estas são chamadas de atores. Então, você que tem uma conta numa rede social, né? Você é um ator, né? Você, ou então ainda, de uma forma um pouco mais científica, você é um nó na rede social. Já já eu vou mostrar aqui uma imagem bem interessante. E os atores que representam pessoas e organizações, elas têm um vínculo. Então, quando você começa a seguir outra pessoa, né, ou você tem lá uma amizade, lá você tem lá, fez a amizade, você, né, e a pessoa aceitou o seu pedido de amizade, criou-se um vínculo, tá bom? E depois disso, existem os fluxos de informação. Tanto você pode mandar mensagem para essa pessoa, como essa pessoa pode mandar mensagem para você, ou ainda você pode mandar mensagem no seu feed, fazer uma publicação no seu feed de notícias que vai ser enviado, vai ser mostrado para todas as pessoas que você tem vínculo, tá? Então, a estrutura, digamos assim, de uma rede social, ela é composta por essas 3 partes. Os atores, os que possuem vínculos, né? E o fluxo de informação, que é bidimensional, tá? Então, dificilmente vai ser um fluxo de informação unidimensional, somente uma pessoa manda mensagem. Né? Como a rede social ela tem uma configuração de rede colaborativa, o que é isso, rede colaborativa? São pessoas que estão colaborando, publicando informações, dizendo qual é o lugar que presta, qual é o lugar que não presta, fazendo juízo de valor, né? Tem toda uma complicação, inclusive, que impacta na sociedade de modo geral. Tá? Mas não vem ao caso que a gente está falando um pouquinho disso. O importante é a gente entender essa estrutura social composta por atores ou nós, vínculos e fluxo de informação. Se a gente for parar para ver friamente, uma rede social ela é associada dessa maneira, como se fosse um grafo. O que é um grafo? Né? Tem aqui os nós, e cada um desses nós possui vínculo com outros nós. Ou seja, eu estou falando de atores que possuem vínculos com outros atores e assim por diante. E é por isso que é chamado de rede social, onde tem lá pessoas, instituições, todo mundo compartilhando informação, uma enxurrada de informação. Né? Isso aí causa dependência, né? As pessoas ficam ansiosas para saber se tem novas informações na sua rede social. É um grande poço, né, de atenção. As pessoas ali, a sua atenção fica toda concentrada em rede social e muitas vezes isso compromete a vida pessoal. Né? Ok? Para a gente finalizar,
algumas redes sociais aqui, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para ser mais breve. Eu sei que a maioria de vocês conhece. Então temos aqui o Instagram, compartilhamento de fotos, né, de vídeos, de informações, instituições, muitas instituições publicam seus produtos aqui, porque sabem que as pessoas vão seguir, vão ficar por dentro das novidades, tá? Onde aqui tem um excesso de vaidade, né, muito grande das pessoas publicando selfie e assim por diante. Temos aqui o Facebook, também muito similar ao Instagram, só que com uma pegada mais despretendida da questão pessoal mesmo. Muitas instituições também participam aqui do Facebook, e onde você pode publicar suas fotos, vídeos e tudo mais. Não vou gastar tempo falando disso, né? Então aqui é o Google+, também chamado de Google+. Foi uma tentativa do Google em entrar no meio da rede social, mas não deu muito certo, né? Então o Google também tentou. Também dentro do Google a gente tem aqui o YouTube, né? Onde nós estamos aqui nesse momento, né? Uma rede social, mas para fim de publicação de vídeos. Temos o WhatsApp, que é tudo mesmo dono aqui, né? O Instagram, Facebook e o WhatsApp, tudo mesmo dono aqui do Mark Zuckerberg. E o WhatsApp, a gente sabe que é uma rede social de troca de mensagens, ok? Então cada uma tem uma finalidade, digamos assim, que é mais parecida ao Instagram e o Facebook. Além disso, a gente tem o Twitter, né? Temos aqui o Twitter, que são mensagens curtas, né? De poucos caracteres. Temos aqui o Snapchat, também compartilhamento de informações, de vídeos, onde ficou conhecida a parte de stories, né? Que mais? Pinterest, uma rede social também de compartilhamento de fotos, né? Tem muita foto, de forma um pouco mais anônima, não tem mais aquele cunho pessoal, né? De se mostrar, é mais de mostrar as coisas mesmo, né? É interessante o Pinterest. O TikTok ganhou muita força num período, né? Nesse período que tivemos aí de pandemia. Que mais? O LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma rede social profissional, onde as pessoas normalmente entram para criar vínculos profissionais, né? Mostrar o seu currículo, atualizar as informações para ser selecionado, para ter mais uma opção de seleção profissional. E, por fim, pessoal, eu trouxe esse ícone aqui, ó. Quem lembra dessa rede social, também só quem é das antigas vai saber a que se refere esse ícone, né? Não sei se eu escutei alguém falar, mas é o Orkut, né? Então trouxe aí um momento de nostalgia do Orkut. E aí, tome nota de uma coisa, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais que, né, se alastrou pelo mundo, só entrava quem era convidado. Mas tem um detalhe importante, ela trouxe um conceito de comunidade, que a gente falou agora há pouco aqui nos slides anteriores, de o que é uma comunidade, né? E a gente tem algumas comunidades tão loucas, que tinha, né, na verdade. Então existiam comunidades tão loucas no Orkut, coisas como do tipo, aqui a gente tem essa comunidade aqui, ó, da galera que amava o Gasparzinho, já se viu, né? Essa comunidade, eu não sei falar ao telefone, coisas assim absurdas tinha no Orkut, né? A comunidade da galera que abre a geladeira para pensar. Então aqui foi definido o senso de comunidade, a galera que diz que é legal, mas não está dando mole. Então aqui a gente tem, assim, só para a gente fazer um link, né, da questão de comunidade, o Orkut tinha muito disso, ter as comunidades onde as pessoas participavam em prol de um determinado tema. Isso tinha no Orkut, tá? Só para a gente relembrar aí. Beleza, galera? Então essas são as referências dessa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar aí o sininho para você ser notificado quando sair os novos vídeos, né? Então toda semana a gente vai estar publicando os conteúdos até o dia da prova, tá bom? Os conteúdos da área informática, vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar passando aqui para vocês. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Até lá!